Olá pessoal, boa tarde a todos, bem-vindos aí a mais um webinar pela Big Sistemas. Meu nome é Cleiton Valdemar, eu que vou estar ministrando aí esse webinar de hoje. Hoje falando sobre gestão de CMV e acompanhamento de lucratividade, tá? Essa é uma dificuldade que muitas farmácias têm para acompanhar a lucratividade da farmácia, né, e chegar a um valor real de lucratividade. Por isso a gente decidiu criar esse webinar, criar essa palestra justamente para abordar esse tipo de assunto que hoje a maioria das farmácias tem a dificuldade em chegar num valor exato, num valor real ou próximo do real na farmácia. Ok? Esse treinamento esse webinar tem mais ou menos 2 horas, então justamente porque a gente encurtou ele, a gente não vai fazer uma pausa, nem descanso no meio, né, que geralmente a gente faz. E a ideia é justamente para orientar aí a todo mundo a forma de utilização de ferramentas do Big para melhorar a apuração dessa lucratividade. Ok? Bom, me apresentar. Meu nome é Cleiton Valdemar. Trabalho na Big Sistemas já há 10 anos, né? Na verdade mais de 10 anos, desde 2000, então há 14 anos, desde o início da empresa, tá? Eu sou formado em Sistema de Informação, tenho MBA na parte de Gestão no Varejo Farmacêutico, atuo dentro da Big já há 14 anos, onde eu atuei em algumas áreas, né, desde a parte de desenvolvimento. Hoje atuo especialmente como consultor de negócios, ou seja, eu visito lojas para melhorar processos e ajustar algumas coisas dentro da parte, não só na parte de sistema, mas na parte de negócio também. Antes disso, trabalhei 10 anos com farmácia, eu trabalhei numa rede de drogarias, onde atuei aí em várias áreas, né, desde a parte de balcão, convênios, compras, então conheço um pouquinho aí do dia a dia de uma farmácia. Beleza? Hoje a gente vai falar então aí sobre a parte de custos, né, de CMV, que é o custo da mercadoria vendida, e também a parte de acompanhamento de lucratividade. Então as primeiras coisas que eu vou mostrar durante esse webinar vão ser as configurações e parâmetros para ajudar nessa parte de formação de custo da mercadoria, e depois eu vou mostrar alguns relatórios que podem ajudar aí no dia a dia para vocês acompanharem a lucratividade e verificar possíveis erros durante esse período, ok? Bom, durante o treinamento eu vou mostrando a apresentação, né, o PPS, porém eu vou fazer bastante coisa no sistema, justamente porque eu prefiro mostrar isso no sistema Big, que fica mais fácil da pessoa gravar, fica melhor até mesmo para mostrar para vocês. Ok? Deixa eu só mudar minha configuração do sistema. Só um minutinho, vou pedir um minutinho para vocês. Pronto, pessoal. Eu só estava mudando uma configuração do sistema. Eu estava num outro banco de dados, um banco de dados que eu uso mais para treinamento na parte de compras e estoque. E para essa parte de gestão de CMV eu prefiro usar um banco de dados um pouco mais novo. Ok? Mas só por isso. Com vendas mais atuais e tudo mais. Bom, primeiro vamos falar a respeito do CMV, né? Então, o que é o CMV? O CMV é o custo da mercadoria vendida. Ou seja, eu vendi um certo item, quanto custou aquele item para minha farmácia? Ou seja, quanto que eu paguei dele, né, quando eu comprei. E com base nisso eu posso saber qual é a lucratividade daquele produto. Vejam bem, a literatura nessa parte de administração de custos, existem N possibilidades para o que vai entrar dentro dessa parte do custo junto com a mercadoria e o que não vai. Então vocês vão ver que o sistema Big hoje ele é bem parametrizável essa questão, justamente porque cada administrador, cada dono de drogaria ou gestor pode trabalhar disso de uma forma. Então é bem legal a maneira que a gente pode configurar esse sistema. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem durante a minha apresentação, vocês podem ficar à vontade aí
em me interromper ou mandar a pergunta ou pela mãozinha ou então pelo questions, ok? Bom, primeira coisa que a gente vai falar é a respeito da composição do custo do item. Ou seja, como que o sistema BIG compõe o custo? Né? O que faz parte desse custo do item? Bom, dentro do BIG, então, a gente tem algumas opções que a gente pode somar ao custo do item. Né? Então, quando a gente fala em somar o custo do item, então, por exemplo, quando a gente compra um produto lá na nota, ele vem com um valor líquido, né? Ô, Valdemar, mas o que é esse valor líquido? O valor líquido é aquele preço que eu paguei menos o desconto, né? Então, vamos supor, paguei R$10 lá do produto, né? E tive um desconto de R$1. Então, paguei 9, né? Então, esses R$9 é o valor líquido do item, tá? Então, esse é o valor que eu paguei líquido daquele produto. Tá? E depois, o que eu tenho em cima disso aí? Eu tenho o valor de ICMS-ST, tá? Então, esse é aquele ICMS que vem como 0,10. Se eu quero somar isso ao custo do item ou não. Tem o valor de IPI. No nosso caso, em farmácia, são pouquíssimos itens que a gente tem IPI, né? Mas acho que Coca-Cola, alguma coisa que a gente consegue comprar direto da indústria. Mas medicamentos em si não vêm com IPI. Já está embutido no preço. A gente tem despesas de frete, que também é bem pequena, mas pode acontecer. Seguro, que também está ligada à parte de transporte. E as outras despesas, ou seja, qualquer outra despesa que possa ser embutida na nota fiscal. Ok? E onde a gente configura isso aí? O que vai fazer parte, né, desse custo do sistema? Ele está ali em configurações filiais. Então, vou abrir meu sistema aqui. Aqui em configurações filiais. Só trocar de... Só um instantinho. Acabei trocando o banco errado, pessoal. Só um minuto. Pronto, agora sim. Ele não ia me atrapalhar agora, mas mais para frente eu ia acabar me atrapalhando com essa configuração. Bom, então na parte de configurações filiais, a gente vai encontrar a abinha entradas, né? Que agora não é mais aba, é o menu aqui na lateral, né? Então nesse menu lateral aqui, a gente vai encontrar a opção entradas. Né? E nessa parte de entradas, a gente possui essa parte de composição do custo do item, que está aqui, ó, nesse canto direito. Tá? E aqui eu vou marcar o que eu quero somar, o que eu não quero somar ao custo do item. Como vocês podem ver aqui no meu caso, eu estou somando tudo, né? Ou seja, eu estou pegando o valor líquido, mais o valor de ST, mais IPI, mais frete, mais seguro e mais outras despesas. Né? Isso aí, como eu falei, cada administrador às vezes quer ou não quer somar esses valores ao custo do item. Tá? Eu, particularmente, como gestor, prefiro somar todas essas despesas que vêm na nota ao custo do item. Tá? Então, automaticamente, na hora que eu faço uma entrada de mercadoria, esse custo do item ele soma tanto frete quanto seguro, como todos esses outros dados, ao custo do item. Ok? Então, por exemplo, vou pegar esse exemplo aqui de um clonazepam. Tá? Então, no clonazepam, se eu estou dando a entrada aqui, já dei entrada, já importei o XML, né, de entrada de mercadoria, que puxou esses dados para mim referente a custo, IPI, seguro, frete, etc. Eu posso vir aqui no produtos, né, nesse menuzinho produtos, e exibir configuração do custo de preço usado. Então, se eu estou em dúvida, né, será que está somando, não está? Qual que é o valor do que está somando, do que não está? Eu posso vir aqui e visualizar essa configuração. O que ele vai mostrar aqui para mim? Ele vai mostrar justamente o que a gente falou agora. Ó. O produto custou R$ 1,62, né?
mais 0,6 de frete, mais 0,8 de seguro, mais 0,16 de outras despesas e tem um custo total de 2,23. Tá vendo que aqui, ó, ele está somando tudo ao custo do item, tá? Aí o pessoal geralmente me pergunta, Valdemar, mas espera aí, alguma coisa errada. Você me falando que está somando aqui no produto 0,16 de outras despesas, mas eu estou olhando aqui na grade, está 0,63. Por que isso? Então, o que acontece, pessoal? Essas outras despesas que estão aqui são as outras despesas geral, né? Ou seja, das 4 unidades que eu comprei. Então, se eu pegar 0,63 e dividir por 4, eu vou chegar ao 0,16 que está aqui no outras despesas. Então, esse aqui é o custo unitário daquele produto, ok? Não é o custo total. Esse que está na grade aqui é o custo total daquele item inteiro, foi 63 centavos que eu paguei. Então, de cada unidade, eu paguei 16 centavos de custo de frete, ou de despesas, ou assim por diante. Beleza? A Suzana está com a mão levantada, Suzana? Eu vou liberar o áudio para você. Tá me ouvindo, Suzana? Oi, Valdemar. Oi. É Valdemar ou Cleiton? Tanto faz, Cleiton Valdemar. Valdemar? Sim. Tá me ouvindo, Suzana? Oi, Valdemar, é Suzana. Eu não sei se o que eu estou perguntando, tudo bem? Tudo bem. Tem, porque eu sou proprietária, não sou eu que entro com nota, mas eu noto algum problema quando o desconto não vem no XML, quando o desconto só vem no financeiro, no boleto. Como que eu formo esse preço? Sendo que o arquivo XML não pega esse preço, o desconto está fora do arquivo XML. Ótima pergunta, Suzana. Na verdade, esse tipo de desconto, ele é bem comum no nosso tipo de negócio. Por quê? Porque hoje, se eu aplico o desconto diretamente em nota, isso automaticamente faz o meu imposto subir. Então, o que tem feito as distribuidoras foi justamente jogar isso aí para um desconto financeiro. O problema do desconto financeiro é que ele não é importado para o custo do item. Então, o que acontece? Sempre que eu olhar a minha lucratividade do item, pode ser que aquela lucratividade ou seja menor, né, do que o real, porque o desconto não foi aplicado ao custo do item ali, e aí eu tenho que somar esses valores de descontos financeiros à minha lucratividade final. Então, o que acontece? Na hora de apurar a minha empresa ali, eu vou tirar o relatório de lucratividade, né? O meu relatório de lucratividade, por exemplo, deu lá... Vou usar um número qualquer, 10 mil reais de lucratividade. E eu tenho que pegar esses descontos financeiros, ver lá no meu plano de contas quanto eu gastei de desconto financeiro, quanto eu ganhei de desconto financeiro e somá-lo ao meu lucro. Tá? Então isso é assim que eu apuro esses descontos financeiros, porque eles não estão ligados diretamente a um produto específico. Lógico, existem sistemas, existem literaturas que falam para a gente ratear esse desconto entre os itens. Mas eu particularmente prefiro ver isso separado. Tá? No final das contas ele vai ficar a mesma coisa. Não, beleza então. Ok? Valdemar. Obrigado então, Ok. Suzana. Ah, Tá, pessoal, isso é uma dúvida, uma ótima dúvida, Suzana, porque, na verdade, assim, isso acontece muito hoje em mercado, né? Justamente por causa do imposto o desconto, aumentar essa parte de imposto. Então, o pessoal geralmente vai lá e joga esse desconto no boleto, somente ali no boleto. Esse desconto no boleto, ele não é tão bom quanto um desconto direto em nota, tá? Eu sei que o imposto acaba aumentando, mas a gente teria que recolher. Até mesmo imposto sobre esses descontos. Eu já li alguma coisa na parte, principalmente na parte fiscal, que isso aí também seria tributado. É que hoje não existe fiscalização para isso, tá? Por isso que a maioria das distribuidoras ainda usa esse artifício do desconto financeiro. A mesma coisa, pessoal, acontece com bonificações, né? Com descontos que são condicionais, né? Aquele desconto que eu compro um produto e ganho desconto no outro. Então, esse tipo de coisa, ou eu sou bonificado com outro produto, né? Então, esse tipo de lucratividade, ela realmente atrapalha um pouquinho na hora de apuração. Né? Então, às vezes um produto vai estar dando prejuízo, mas eu tive um desconto financeiro
ali no final e aquele desconto financeiro acaba não deixando no negativo, ok? Então sempre tenho que lembrar disso. Aquele desconto financeiro que está só no boleto, por adiantamento, por pagamento antecipado, etc., ele não está no custo do item. Isso aí eu tenho que lançar, ele vai para um plano de contas separado, ok? E depois eu tenho que lembrar que aquilo lá faz parte da minha lucratividade também. O Clodoaldo está me perguntando se essa composição de preço só é vista na entrada ou existe outro local. Existe outro local, sim. Na parte de histórico de custo médio, lá a gente consegue ver esses mesmos dados aqui, valor de IPI, quanto foi o custo total depois, Clodoaldo. Eu vou mostrar ainda para vocês daqui a pouquinho. Bom, pessoal, então falamos aí do custo, né, dessa mercadoria, mas aí o que influencia esse custo da mercadoria, tá? A primeira, além de configurar então aquela área que a gente mostrou aqui, que é o que eu quero somar ao custo do item, é importante também configurar o que vai ser gravado como preço de última entrada, tá? Então o que acontece? Aqui nessa configuração existe aqui, ó, gravar como preço de última entrada. O que eu quero gravar como preço de última entrada? Então aqui, por boa prática, o ideal é você gravar sempre o custo do item. Por que o custo do item? O custo do item é aquele que está configurado aqui, nessa área aqui. Deixa eu rabiscar que é melhor. Nessa área aqui. Ok? Então se eu colocar aqui, olha, eu quero que grave o preço líquido. Então o que vai acontecer? Eu não posso trocar agora que eu tenho notas em conferência, tá? Mas se eu trocar isso para custo que eu trocando para o preço líquido não vai entrar ST, não vai entrar IPI, não vai entrar frete, não vai entrar seguro, nem outras despesas. Então o ideal aqui é sempre marcar o que eu quero como custo, ok? E depois aqui no preço de última entrada, gravar aqui ele sempre como custo do item, ok? Então, isso é muito importante, porque às vezes o pessoal acaba não se atentando a essa parte de configuração do custo do item. Então, para onde vai esse custo do item, tá, pessoal? Esse preço de última entrada, nesse caso. Então, para quem não conhece, esse valor de 2,23 aqui, que é o do clonazepam que a gente viu, ele vai parar ali, ó, preço de última entrada, tá? Então, o que acontece? Isso é uma dúvida bem comum que o pessoal tem, eu gosto sempre de frisar aí nos meus treinamentos na parte de lucratividade, é que muita gente entra no cadastro de produto ou começa a utilizar o sistema Big. Então vou pegar aqui um Dorflex. Vamos ver como está o custo desse Dorflex aqui, tá? Dorflex com 10. Então tá aqui. Então o que acontece? Muita gente começa a usar o sistema Big e se preocupa com esse valor de custo aqui, ó, preço de compra. Então o que acontece, pessoal? Esse preço de compra aqui para produtos com preço controlado é aquele preço fábrica da BC Pharma, tá? Do mesmo jeito que esse preço vem daqui, é o PMC da BC Pharma, do Guia da Farmácia. Tá? O preço real que eu paguei desse produto não é esse aqui, e sim esse aqui. Tá? Então, o último preço que eu paguei, por exemplo, do Dorflex, foi R$ 2,96. Isso contando o quê, pessoal? Contando ST, contando IPI, contando seguro, frete, outras despesas. Tudo que eu marquei lá veio parar no custo desse item. Né? Então, se eu olhar aqui, o que acontece? A minha margem não está sendo, a margem markup, né? Ela não está sendo de 32,79. O meu markup real, ele está aqui na abinha preços. Então, eu venho aqui na abinha preços, ó, e aqui na minha margem, aqui sim eu tenho minha margem real. Ó, paguei R$ 2,96, estou vendendo ele a R$ 4,09, estou tendo uma margem de 38,18. Diferente, tá vendo que é diferente dessa margem de 32 aqui. Ok? Então, sempre que eu quiser ver minha margem real,
Quando eu falo real, assim, a gente não está contando ainda desconto, preço promocional, nada disso, tá? Então a gente está vendo aqui margem em cima do preço de venda cheio. Então essa aqui é a minha margem real. Então quando a gente fala em um produto um produto similar, um produto bonificado, por exemplo, vamos pegar um aqui, um diclofenaco, por exemplo. Vamos ver se eu tenho aqui. Esses ainda estão com preços bem pequenos. Mas vamos pegar, vamos filtrar aqui. Vou filtrar um produto similar. Deixa eu só ver aqui, achar um. Vou pegar um genérico qualquer. Então o que acontece? O que acontece muitas vezes é que o pessoal acaba confundindo e olhando o preço pelo preço que está aqui. Então, por exemplo, esse aqui é um bem legal que dá para usar, né? Um Dexacorte. Então eu tenho um Dexacorte aqui, genérico, ok? Então o que acontece com ele? O meu preço ABC aqui está 8,04. A margem ABC Farm é 33, porque eu estou vendendo ele por 10. Mas a margem real não é essa. Minha margem real, ela está aqui na abinha preços, né? E aqui sim eu vou ver a minha margem real. Ó. Paguei dele 4,16, estou vendendo ele a 10,70. Minha margem real, meu markup real, é de 157%. Tá? Isso aqui é ABC Pharma. Tá? Então isso aqui a gente não precisa olhar. Eu prefiro olhar diretamente aqui. Valdemar, eu quero baixar minha margem aqui. Posso? Posso vir aqui digital. Quero ter 50% de margem. E aí, o que o sistema vai falar? Para você ter 50% de margem, você vai baixar o preço dele para 6,24. E aí eu baixo o preço dele, normal, ou transformo isso em desconto. Ok? Então, sempre que a gente fala de custo, o custo do item ele vai estar aqui. Tá? No preço da última entrada, de acordo com a configuração que eu coloquei lá dentro do sistema. Vamos lá, o Cláudio está me fazendo uma pergunta. Quando você permite o programa usar o preço de entrada, ele altera as margens? Na verdade, não, tá, Cláudio? Essa margem aqui, do preço do produto, ela nunca é alterada. Tá? Essa margem do produto aqui, ela é a ABC Pharma. Tá? Eu não altero ela. Tanto que a hora que você atualiza o preço ABC, o sistema faz o quê? Ele pega o novo preço de venda da ABC, pega o novo preço fábrica ABC e aí calcula em cima desses dois a nova margem. Tá? Então, sempre que você atualizar isso aqui, ele vai atualizar esse markup que está aqui. Então, esse markup para mim também não interessa, já que o markup real está aqui. Tá? Então, não tem problema ele sempre atualizar o preço ali como custo 1 e custo 2. Ele não vai fazer diferença nenhuma, não. Vamos lá, ótima pergunta. O Carlos aproveitou e fez uma pergunta que falou assim: por que na filial 3 a minha margem é menor? A minha margem é de 142,63. Aqui, Carlos, a minha margem é menor porque a última vez que eu comprei esse mesmo produto foi a 4,41 e não a 4,16. Então a margem nessa filial ela é menor. Tá? Então o que acontece? Às vezes eu comprei ela depois, né? Eu comprei fora de uma promoção nessa filial, para outra eu comprei na promoção, comprei com preço um pouco menor, tá? Então, isso aí depende muito da hora que eu comprei. Às vezes a filial 3 estava com estoque há muito mais tempo, faz tempo que eu não compro. Quando eu comprei, esse preço estava um pouco mais caro, estava com desconto, uma condição um pouco menor, tá? Então é comum você ter uma variação de preços aí nessa compra. As lojas são diferentes mesmo, eu tenho 2 lojas físicas diferentes. Então as compras acontecem em momentos diferentes e a margem que eu tenho nessas lojas realmente são diferentes também.
Vamos lá, o Marcos está me perguntando, ótima pergunta também, Marcos Antônio. Ele está me perguntando o seguinte: essa configuração pode ser feita no escritório ou tem que ser loja a loja? Veja bem, pessoal, quando eu estou no escritório, aqui no meu sistema Big, eu posso mexer nessa configuração de custo de todas as lojas de uma vez só. Eu só preciso vir aqui em configurações filiais, clicar aqui primeiro em pesquisar, para que ele traga todas as filiais, e aí eu posso vir aqui, filial 2, aí eu venho e configuro a filial 2, como eu quero. Depois eu volto aqui na grade, filial 3, e aí vou aqui na entradas e configuro a filial 3, como eu quero que funcione também. Tá? Então do escritório eu posso mudar essa configuração, que ele já vai alterar também nas lojas. Beleza? Ótimas perguntas aí, maravilha. Prefiro aí que o pessoal interaja e pergunta bastante, isso torna o treinamento imensamente mais rico e bem mais tranquilo de ser acompanhado, né, pessoal? Porque às vezes só eu fico falando e isso acaba se tornando chato, cansativo, né? Então desse jeito a gente fica mais inteirado. No meu exemplo aqui, por exemplo, eu tenho aqui o produto a 2,23, né, com uma margem de 176%. Como vocês podem observar, aqui eu tenho uma variação bem maior. Ó. Uma loja comprou a 1,92, outra loja comprou a 2,23, outra loja 2,09, 4,45, né, 1,92. Então, cada loja tem aqui um preço. A diferença que eu tenho aqui, eu tenho umas marcaçõezinhas vermelhas aqui, ó, essas bolinhas. E o que são essas marcações vermelhas? São filiais que têm um preço diferenciado. Então, às vezes, para quem trabalha com preço filial diferenciado, ele vai vir com essa marcação aqui, falando que o preço é diferenciado, só para eu saber que nessa filial eu vendo diferente. Vamos lá. O Nailton está me fazendo uma pergunta aqui que é bem legal, o pessoal tem bastante essa dúvida. Ele falou o seguinte: Valdemar, não sei se tem como você explicar, mas como podemos ajustar o CMV se minha loja saiu de outro sistema, né, e foi para o Big? Como ficam as entradas dos produtos que foram de entradas do sistema antigo? Veja bem, Nailton, isso aí depende muito da conversão. Tá? Depende da conversão que a gente tem do sistema, se o sistema antigo tinha como fornecer esses dados para a gente, a conversão às vezes traz esse preço de última entrada para o meu sistema, para o sistema Big. Tá? Só que dependendo do sistema, o pessoal não libera ou acaba não passando para a gente esse tipo de dados e o sistema realmente fica sem esses dados de preço de última entrada, preço médio de compra e etc. Tá, Nailton? Então, o que acontece muitas vezes? Muitas vezes, para eu ter uma lucratividade real, eu vou ter que esperar o meu estoque rodar todo, ou seja, eu ter a entrada de todos os produtos. É claro que isso demora um tempinho até ficar certo, né, mas se o seu estoque não for tão grande, o giro desse estoque acontece em 2, 3, no máximo aí, se tiver um estoque muito grande, vai acontecer em 6 meses. Né? Eu sei que tem alguns produtos que podem demorar até mais tempo que isso, mas no geral aí, 80%, 90% dos seus produtos vão rodar em 2 meses. Né? Então, esperando só esse tempo de giro do seu estoque, ou seja, esperando esse tempo de compra, que você vai acabar comprando ele de novo, automaticamente você vai resolver esse problema. No início, você não vai ter como chegar realmente a um lucro real, né? Um CMV real desse produto, porque isso aí ficou no sistema antigo. Ok, Nailton? Vamos ver. O Matheus está me fazendo uma pergunta. Essa marcação aparece quando usa tabela de descontos diferentes para filiais? Não, Matheus, essa marcação ela só aparece quando se usa preço filial diferente para várias filiais. Aí, para quando usa tabela de desconto, não. Tá? Uma coisa que eu pedi para o pessoal adicionar aqui, provavelmente logo a gente consiga adicionar, é você poder selecionar a tabela de desconto aqui em cima, por exemplo, e aí ver qual é o desconto desse produto usando aquela tabela de desconto. Aí eu posso analisar aí a minha margem usando já a tabela de desconto com preço automático, por exemplo. Um desconto automático. Né? Isso já ajuda bastante para a gente planejar preço e dar uma olhada numa margem real ali na hora de formação de preço. Vamos lá, a Graciela também tem uma pergunta.
A Graciela está me falando o seguinte, o meu preço de venda ali está com preço ABC, né, e não preço real de venda. Então, o que acontece, Graciela, com o desconto, né? É a mesma coisa que o pessoal me perguntou agora, né? Aqui ele não tem aplicação ainda da tabela de desconto que eu uso. Né? Então, se não, por quê? Porque eu posso ter uma tabela de desconto para cada forma de pagamento, para convênios e etc. Então, aqui ele não teria como vir o preço real que você vende. Tá? Por isso que eu pedi até para essa parte de poder selecionar a tabela de desconto aqui. Essa tela de preços, ela está sendo bem reformulada, etc., para que a gente consiga melhorar justamente isso. Então, para mostrar preço promocional, mostrar desconto à vista, que é uma coisa que ainda não está mostrando aqui nesse preço, né? Então, aqui já deveria mostrar o preço com desconto, que é o R$ 3,39. Então, essa tela está melhorando com o tempo. Então, a gente está fazendo várias alterações. O preço que é demonstrado aqui ainda é o preço cheio ainda, ok? Vamos lá, o Jefferson Gonçalves está me falando o seguinte. Boa tarde, Valdemar. Tenho notado que alguns produtos, quando dão a entrada pelo XML, o preço de fábrica de alguns vem com o maior que o real. Né? O maior que o real que o Jefferson deve estar falando, ele é maior que o PF, o preço fábrica ABC Pharma. E isso é normal, tá, Jefferson? Por quê? Porque quando eu compro um produto, por exemplo, que eu estou na ABC Pharma lá, na ABC Pharma eu olho e o preço dele está lá, R$10. PF, né? Preço fábrica. Então, o que acontece com esse produto, tá, Jefferson? Quando o fornecedor vai me vender, ele fala, ó, ele vai colocar uma margem de 33%, ok? Desculpa a letra feia, e vai vender a 13. Vamos dar um exemplo aqui, R$13. E aí ele vai cobrar um imposto de você em cima desses R$13. Então, se eu estiver em São Paulo, vai ser 18% em cima dos 13. Né? Vou fazer uma conta boba aqui, rápido. Menos a parte dele e tudo mais, ele vai cobrar aí R$1 de imposto de você. Então, o que ele vai fazer, Jefferson? Ele vai embutir esse R$1 de imposto nesses R$10 aqui. Então, ele vai te vender por 11. Por isso que ele vem com um preço maior que o preço fábrica, às vezes no XML ou na nota fiscal. Porque aquele valor lá, sempre que ele vem como CST 0,60, o imposto já está embutido no custo do item ali na nota. Então, muitas vezes ele vai vir um pouco maior mesmo. Ok? A Suzana está com a mão levantada. Suzana, eu vou liberar o áudio aqui. Tá. Oi, Suzana. Valdemar, sim. Aqui em Minas tem distribuidores. Aqui em Minas tem distribuidores que não colocam o ST. Então, essa entrada, incluso, eu tenho que fazer ela manual, não é isso? Eu tenho que informar o preço quando é ST manual, porque Santa Cruz é de um jeito, Panarello é de outro, a Panfarma. Então, eu tenho que estar formando o preço manual, não é? Olha, aí, Suzana, depende de como vem essa nota, tá? Porque o que acontece? Quando ela vem como 0,60, o CST, isso aí significa para o sistema o quê? 0,60 significa que eu já embuti o ST ao preço do produto, como eu expliquei agora para o pessoal. Então, por exemplo, aquele produto já está com o preço embutido que está na nota fiscal, já está com o ST ali embutido. Tá? Quando ele vem com 0,10, o CST, esse 0,10 ele não está embutido. Aí o sistema precisa somar isso ao custo do item. Tá? Então depende de como vem a nota. Se a nota vem 0,60, ela não vem demonstrada na nota fiscal mesmo. Ele já está embutido no custo do item. Então não preciso me preocupar se eu vou somar isso aí. Só que se ele vier como 0,10, aí sim o sistema precisa somar. Então só depende da nota fiscal vir certinha. Tá, então isso é importante sempre a gente observar. Outra coisa, Valdemar, sim. Muitas vezes eu faço transferência de um produto para lojas filiais. E eu percebo que quando eu tenho entrada de produtos de transferência, ele não carrega a substituição tributária. Isso está errado na minha configuração, tem que levar toda vez que é entrada por transferência, eu tenho um preço menor do que ele custa realmente. Perfeito, ótima pergunta, Suzana.
é uma coisa que inclusive nem estava no nosso treinamento, mas as últimas vezes que eu fiz esse treinamento, o pessoal teve bastante dúvida nessa área, né, que é justamente para quem transfere produtos de uma loja para outra, né? Essa parte de custo, ela fica influenciada diretamente quando a gente tem essa parte de transferência, tá? Duas coisas que você precisa observar nas configurações de transferência. Aqui nas configurações filiais, na abinha transferência, a gente precisa verificar qual o preço que eu estou usando para transferir, tá? O preço ideal aqui é usar o da última compra para eu fazer a transferência, que é o caso que o meu que está configurado aqui, ó, utilizar preço da última compra, ok? E outra configuração, o último preço de entrada, esse aqui, ó. Tá? E a outra configuração importante está marcada é calcular custo médio no recebimento da transferência e atualizar o preço da última entrada na transferência também. Tá? Por quê? Porque a filial 1 pega lá e manda, ela comprou lá o produto a R$1. E ela manda lá para outra filial, o que acontece? Esse R$1 não vai para lá se não tiver essa opção marcada. Então eu preciso marcar essas opções em todas as filiais para que esse preço de última entrada e o preço médio seja atualizado quando eu recebo as transferências. Provavelmente isso aqui não está marcado. Então eu tenho que ir na transferência, o preço de entrada. Isso. E está marcando essa configuração aqui toda? E essas duas configurações aqui, ó, calcular custo médio e atualizar preço da última entrada no recebimento da transferência. Essas duas últimas opções precisam estar marcadas. Isso nas duas filiais, tá, Suzana? Isso aqui em todas as filiais, tá? Preciso em todas as filiais marcar essa opção. Em todas as filiais. Isso. Ah. Ok? Ok. Obrigado, Suzana. Nada, obrigada a você. Ótima pergunta da Suzana, né? Na verdade, assim, a gente tem vários clientes que têm esse mesmo cenário, né? Esse mesmo caso de várias filiais, e essa parte de transferência aqui influencia demais no custo da mercadoria. Então, o que acontece? Quem não marca essa opção e nunca compra nada lá na filial, por exemplo, às vezes compra tudo pela matriz, o preço de última entrada na filial está todo errado, né? Então, isso aí vai gerar um relatório todo desconfigurado e todo errado para o gestor. Ok? Deixa eu liberar o áudio aqui, ó. O Carlos estava com a mão levantada há algum tempo, Carlos. Eu vou liberar o áudio aqui para você. Tá me ouvindo, Carlos? Deixa eu te falar uma coisa. Tô sim. Tá me ouvindo? Tô ouvindo sim. Minha pergunta é o seguinte, o Imendes me auxilia de alguma forma a fazer esse controle? Na verdade, assim, o Imendes não... Formulação de preço, de imposto? O Imendes ele não vai te auxiliar nessa parte, porque toda a parte de configuração do Imendes é para sua saída, tá? Ou seja, toda aquela parte de configuração de CST de PIS/COFINS, ICMS e tudo mais, é você vendendo para o cliente. É diferente do fornecedor vendendo para você. Então, se o fornecedor, por um acaso, errar ou mandar uma nota errada para você, é perigoso você dar uma entrada nisso aí sem prestar atenção que aquele imposto não veio contido ou que aquele CST veio errado. Tá? Então, isso aí depende do XML que eles mandam, Carlos. Correto. Ok? Tudo bem, então. Obrigado. Obrigado. Bom, pessoal, então, continuando aí, né? Então, a gente falou a questão aí do preço de última entrada, colocamos muito bem essa parte, principalmente de transferência, que é um problema que a gente tem. Nem está aqui na nossa apresentação de treinamento, é justamente algo que a gente deve adicionar. Por isso que eu falei que a gente grava esses treinamentos justamente para essas dúvidas que vão surgindo, a gente adicionando eles ao PPS para que a gente possa melhorando o treinamento. Beleza? Bom, falado aí dos custos e tudo mais da mercadoria, como configurar, a gente vai falar um pouquinho da entrada, né? Por que da entrada? Porque toda essa parte de lucratividade, custo da mercadoria vendida, ela tá ligada diretamente a esse processo de entrada de mercadoria. Então, eu tenho que ter uma equipe bem formada e bem pronta para, na verdade, me auxiliar e configurar isso de forma correta, né, para que faça as entradas de forma correta, e aí sim eu consigo apurar uma lucratividade real. Bom, primeira coisa que a gente vai falar da entrada é a configuração no cadastro de fornecedores, tá?
A primeira configuração que a gente precisa falar, então lá no cadastro, vou abrir meu sistema aqui. Então aqui em cadastro de fornecedores, vou abrir qualquer um, a gente tem os dados do fornecedor. Então a gente vai falar de alguns dados que são importantes, né? Primeiro deles é o CNPJ. Então o CNPJ é importante estar configurado principalmente para importação de NFE, né? A importação de nota fiscal eletrônica, ela só consegue ser feita quando o CNPJ do fornecedor está configurado. Tem umas perguntas aqui, já vou aproveitar para responder. Se eu marcar, o Nailton me perguntou, se marcar no escritório, preciso fazer também nas filiais? Bom, para marcar no escritório, Nailton, daquele jeito que eu falei, né? Mostrei lá no início, eu tenho que ir lá no configurações filiais, clicar em pesquisar, né, para que eu veja todas as filiais. Então, clico aqui em pesquisar, seleciono a filial que eu quero configurar e faço a configuração. Depois seleciono a outra filial e faço a configuração nela também. Essa configuração é individual por filial. A Graciela também está me fazendo uma pergunta. Já percebi que quando um produto que é novo nas duas lojas e venha transferido, né, o preço de entrada não aparece. Ele irá aparecer depois que fizermos a configuração comentada anteriormente. Veja bem, Graciela, se você já fez a transferência, esse preço não vai aparecer. Ele vai aparecer na próxima transferência que você fizer. Tá? Então, essa configuração ela só vale daqui para frente. Então, se eu já recebi transferências e não estava com essa opção marcada, o preço de última entrada não foi atualizado. Tá? Então, só as a partir de agora que vão ser atualizadas. Beleza? Ok. Bom, continuando aí, eu vou até pedir desculpa para vocês, minha voz, ela está um pouco estranha, né? Mas é a gripe que eu estou ainda, desde a semana passada, para quem acompanhou meus outros webinars, por isso que eu estou com a voz um pouco estranha. Então vamos lá. Falando aí de configurações de fornecedor, primeira configuração é o CNPJ, que precisa estar ok para a nota fiscal eletrônica conseguir ser amarrada. A segunda opção muito importante, que muita gente acaba esquecendo, é o converter unidades para caixa. Então o que é isso? Tá? Essa configuração, ao meu ver, ela sempre precisa estar marcada, independente do fornecedor. Tá? E por que isso aqui? Para que serve essa configuração, pessoal? Essa configuração que o sistema lê para transformar uma caixa de Dorflex em 24 cartelas. Tá? Então, para fazer isso aqui, o sistema olha primeiro essa configuração. No fornecedor tá para eu transformar isso aí? Tá ou não está? Se não tiver, eu vou acabar dando entrada em uma caixinha de Dorflex, como se fosse uma cartelinha de Dorflex. E isso vai ficar errado, né? Por quê? Porque o custo vai ficar errado desse produto depois. Então, o que eu vejo muito, às vezes, nas minhas consultorias, é eu pegar uma entrada aqui, por exemplo, da Santa Cruz, e pegar um Dorflex, como esse aqui, com a quantidade 1, a R$ 74,00. E o que é isso? Poxa, uma entrada errada, né? Ele entrou uma cartelinha de Dorflex com o preço de uma caixa. O certo era ter entrado 24 unidades, né? E aí eu divido R$ 74,00 por 24, dá 308. Então, paguei 308 aqui. Tá? Então, é muito comum o fornecedor, às vezes, não está marcado para converter unidades para caixa e acontecer esse tipo de erro. O valor da nota vai bater, só que o estoque vai ficar errado e o meu preço de última entrada também vai ficar errado. Meu preço de última entrada vai ficar R$ 74,00. Então, o que vai acontecer com esse produto na hora que eu olhar um relatório de lucratividade, na hora que eu quiser ver isso? O preço de última entrada aqui vai estar R$ 74,00 e eu vou estar vendendo ele a 4. E aí ele vai mostrar uma lucratividade negativa, um prejuízo, né? Você está comprando R$ 74,00, vendendo a 4, está perdendo dinheiro.
né? E é claro que ele vai mostrar isso para mim, né? A entrada foi feita errada. Então é importante aqui no fornecedor eu sempre checar para ver se esse converter unidades para caixa está marcado em todos os fornecedores. Então faça desse jeito que eu fiz, ó. Abre o cadastro de fornecedor, dá um F3 aqui, né? E aqui eu vou verificando se tem algum que não está para converter, ó. Com a setinha para o lado, ele vai mostrando ali, ó. Se eu ver algum sem converter, marque essa opção, porque essa opção é importante, está marcada. O Edson está com a mão levantada, Edson. Vou liberar o áudio para você. Tá me ouvindo, Edson? Tô ouvindo. Tá me ouvindo, Valdemar? Tô ouvindo sim. Ô, Valdemar, nesse caso aí eu nunca notei se lá no fornecedor está convertido assim. É porque eu faço tipo individualmente, lá no cadastro de produtos. Tem o mesmo efeito ou eu devo... Precisa estar as duas configurações, tá, Edson? Não adianta eu colocar lá no cadastro de produto que a caixa de Dorflex vem com 24 unidades se no fornecedor não tiver converter para caixas. Ah, tá. Eu vou dar uma olhadinha, mas então deve estar, porque sempre eu olho e fica... Senão ele não estaria convertendo. Ah, não. Tá ok. Tá bom? Obrigado. Okay, obrigado. Então, é comum assim o pessoal acabar não olhando essa configuração, porque essa configuração, assim, por padrão, ela deveria estar marcada. Tá? Mas, às vezes, numa conversão, alguma coisa no sistema novo, pode ter vindo desmarcada essa opção por qualquer coisa, e aí está fazendo a entrada acabar acontecendo errado. Tem uma pergunta aqui do Tiago. Vamos lá. O Thiago está perguntando assim, eu tenho alguns produtos, né, que estão com uma lucratividade negativa. Como que eu faço para corrigir? Eu vou falar daqui a pouquinho dessa correção, Thiago. Eu só vou pedir uns minutinhos para a gente conseguir chegar nessa parte. Ok? Vou deixar sua pergunta aqui, até para depois eu lembrar de falar a respeito disso. Beleza? Então, essa unidade para caixa aqui é importante, tá marcado essa opção. Ok? E aí a gente vai falar do cadastro de produto também. Então, para que serve? Né? Para isso aqui, ó. Na hora que eu dou entrada em uma caixa, né? Uma caixinha, ele vai entrar 240, no caso do anador, né? Então, a caixinha com 240, uma caixa vira 240 unidades, e automaticamente ele vai pegar aquele preço que vem na nota e dividir por 240, e vai chegar no custo unitário. Tá? Então, isso é muito importante de fazer. Só que para isso acontecer também, é importante o cadastro do produto estar ok. Então a gente vai ver aí aonde a gente pode configurar o número de unidades por caixa no cadastro do produto. Tá? Existem vários lugares. Então, no cadastro de produto, o primeiro lugar que a gente pode configurar é ali no unidades por caixa. Eu falo para o pessoal sempre usar da seguinte maneira. Olha, se o produto sempre, na maioria das vezes, eu compro ele dessa forma, preencha nesse campo. Tá? Esse campo aqui é aquele da BC Pharma, o que usa para BC Pharma. Então, por exemplo, Dorflex da BC Pharma vem sempre com 24 lá na BC Pharma, então preencha aqui. Tá? Anador, eu compro sempre com 240, dipirona, aspirina, sempre se eu consigo comprar de caixa no mesmo número de unidades, eu vou e preencho aqui. Ou seja, a maioria das vezes, 90% das vezes eu compro Dorflex, ou 100% das vezes eu compro Dorflex com 24. Beleza, então venho aqui e preencho nessa parte o preço da caixa, que é o que vem na BC Pharma, quantas unidades vem naquela caixa, e aí o sistema vai dividir e chegar ao preço unitário. Tá? Esse aqui é o primeiro local que a gente pode configurar as unidades por caixa do sistema. Existem outros. O segundo local é por código de barras. Tá? Ou seja, eu vou abrir aqui a abinha barras adicionais. Aqui em cima, ok? E aí nesse barras adicionais, eu vou incluir uma barra e vou falar, ó, esse código de barras vem com X unidades. Então, isso aí, para que ele serve, pessoal? Para quando eu tenho algum código de barra diferente na caixa do que na cartela. Então, por exemplo, o código de barras da caixa é esse e o código de barras da cartela é aquele lá.
Tá? Por quê? Porque aí, às vezes, eu compro unitário, às vezes eu compro caixa, então depende do que acontece no meu caso. Tá? Muitas vezes, a gente tem casos que tem código de barras para o pallet, tem código de barras para uma caixa maior, né? Aquela caixa hospitalar, ou uma caixa que vem um volume um pouco maior, aí eu posso pegar aquela caixa, aquele código de barras que vem lá na nota fiscal e incluir aqui. Ó, esse código de barras aqui, ó, do Dorflex, ele vem com 10 caixas de 24, então ele vem com 240. Maravilha, eu posso vir aqui e colocar. Beleza? Então essa aqui é a segunda maneira de adicionar unidades por caixa em um produto. Tá? E aí a gente tem uma terceira e última maneira, que eu acho que nem está aqui na minha apresentação, que é as unidades por caixa no fornecedor. Tá? E essa unidade por caixa no fornecedor, ela é muito usada também. Por quê? Porque muitas vezes ou a nota fiscal vem errada, ou porque eu compro somente daquele fornecedor com aquelas unidades. Então, por exemplo, eu tenho aqui informações do fornecedor, tá? A gente tem unidades por caixa, aqui, ó. E aí eu venho e falo, ó, incluir, escolho o fornecedor. Ó, vou pegar não o Dorflex, que o Dorflex a gente sempre compra assim. Vou pegar um shampoo, por exemplo, um shampoo seda. Então vamos supor aqui, eu sei que existem, eu não sei como está o cadastro, deve estar como seda. Vamos pegar o primeiro aqui que apareceu, ó, seda condicionador. Então o que acontece? Vamos supor que o seda condicionador, eu geralmente compro ele unitário. Ó. Geralmente, todos os fornecedores eu compro unitário. Mas eu tenho um fornecedor em específico que me vende caixinha com 6. Ele só vende caixa com 6 seda. E na nota vem lá uma caixa com 6 e o preço dessa uma caixa com 6. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na informações de fornecedor. Vou clicar aqui em incluir e vou escolher. Ó. Então a Arcon, vamos ver se eu tenho Arcon aqui, não tenho. Vamos colocar qualquer um aqui. Vamos colocar qualquer um. Adriano Luiz Cardoso, eu não sei quem é. Então, esse fornecedor Adriano Luiz Cardoso, ele me vende caixinha com 6. E aí eu coloco aqui, ó, do Adriano, toda vez que eu der a entrada pelo Adriano Luiz Cardoso, ele vai multiplicar por 6 e dividir o preço por 6. Né? Então, isso aqui vai funcionar só para esse fornecedor. Isso aqui parece um pouco trabalhoso para ser feito, mas durante as entradas eu vou fazer isso uma vez só, né? A próxima vez que eu comprar do Adriano já vai vir certinho. Então, na hora que eu estou dando a entrada lá, identifiquei que o fracionamento está errado, entra no cadastro de produto e já corrige isso. Não preciso ficar mudando na mão. Se você for ficar mudando na mão, toda vez você vai ter trabalho de ficar fazendo isso. Né? Acertando por aqui é muito mais fácil. Eu vou fazer isso só uma vez e aí eu não preciso me preocupar mais com isso. Beleza? Eu vou falar dos relatórios de lucratividade e juntamente com essa parte de relatórios de lucratividade, eu já vou puxar o gancho para a correção desses relatórios, que foi o que o Thiago me perguntou agora há pouco. Tá, então vou aproveitar aí o gancho desses relatórios e vou entrar falando a respeito das correções, que é muito comum a gente ter problemas aí de custo de mercadoria. Eu vou mostrar um pouquinho como corrigir e como manter isso certo. Beleza? O primeiro relatório que eu gosto de mostrar, e é um dos que eu uso praticamente sempre, principalmente quando a gente vai fazer essa parte de consultoria de custos e consultoria em drogarias que não conseguem, às vezes, chegar a um valor de CMV correto, é justamente acompanhar esse relatório de lucratividade por produto todos os dias. Preciso acompanhar todo dia, Valdemar? O ideal, sim. Tá? Mas se eu não tiver tempo, não conseguir, acompanhe pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 3 dias, e aí você puxa o período que você ainda não olhou. Por quê? Porque nesse relatório você vai encontrar erros de entrada. E quanto mais rápido você encontrar um erro de entrada, mais rápido corrige e melhor para você, né? Então menos erros eu vou ter. E eu tenho que identificar o que é que o pessoal está errando. Tá? O que acontece muito e muitas vezes é o erro de fracionamento. Por isso que a gente bateu em cima dessa parte de onde configurar esses fracionamentos. Tá? Do mesmo jeito que a gente viu aí onde configurar esses fracionamentos, o que eu quero mostrar para vocês é onde encontrar
esses problemas de fracionamento. Tá? E esses problemas a gente vai encontrar justamente nessa parte de relatórios. Bom, às vezes eu recebo algumas mensagens aqui do webinar falando que a qualidade de áudio caiu e tudo mais. Então, às vezes eu fico em dúvida, tá? Se alguém puder me dar um feedback, tá todo mundo me ouvindo, pode clicar na mãozinha aí, só para me dar um feedback que vocês estão me ouvindo bem, tá tudo ok? O Éder, Fabrício, Suelen, Thiago, maravilha, pessoal. É só porque eu recebo as mensagens aqui falando que tá sem áudio, ou o áudio não tá bom, e aí eu sempre faço esse feedback para vocês me darem um retorno para saber se vocês estão me ouvindo. Maravilha. Então, falando aí de relatórios, o primeiro que eu falei, então, está aqui em meus relatórios, gerencial, lucratividade por produto. Tá? Essa lucratividade por produto, para quem não está instalado, precisa vir aqui no repositório, tá? Do mesmo jeito, selecionar aí lucratividade, deixa eu até ver se o meu está atualizado, ó. Gerencial, lucratividade, e aí clicar aqui em listar. A hora que eu listo isso aqui, ele vai mostrar os relatórios. Ó. Tá vendo? O meu lucratividade por produto está desatualizado. Olha, ele está amarelinho. Por quê? Porque saiu uma versão aqui no dia 11/6 que eu ainda não peguei. Lucratividade por grupo também e por vendedor também. Vou aproveitar e atualizar esses três, tá? Então, cliquei ali em instalar. Ó. Ele vai baixar a versão mais nova, vai instalar para mim. Vou fazer isso também na lucratividade por grupo. E vou fazer também na vendedor e grupo. São as três que eu vou mostrar aí, as que eu gosto. Maravilha, pessoal. Deixa eu só mexer uma configuração aqui, que ele está me reclamando que o meu microfone está muito alto. O webinar. Mas eu acho que é porque eu estou falando um pouquinho alto. Bom, então continuando aqui, vamos puxar o relatório então, gerencial, lucratividade por produto. Eu vou pegar aqui no começo do ano, ou melhor, no mês 2 aqui, porque eu não sei de quando, até quando eu tenho vendas nessa loja. E aí eu vou mostrar para vocês aí o que eu uso geralmente. Vou pegar aqui fevereiro, primeira semana de fevereiro. Tá? Quando eu falo puxar todos os dias isso aqui, geralmente eu puxo o quê? Se eu estou puxando hoje, dia 27, eu puxo as vendas do dia 26, para ver o que eu vendi no dia 26. Tá? E assim por diante. Se eu estou puxando a semana passada, eu puxo a semana passada. Mas olhem esse relatório com frequência, tá? Não deixe sem olhar ele muito tempo, não. Porque às vezes você vai ver esse relatório daqui a um mês, e aí daqui a um mês você vai ver que estava errado, aí para você corrigir isso vai ter muito mais trabalho, porque você já teve vendas, você já teve outras entradas em cima disso, e aí vira uma bagunça essa parte de custo. Ok? Então, olhem isso aqui com frequência. Bom, uma coisa que eu faço é desmarcar, eu não quero ver os PBMs. Por quê? Porque PBM geralmente me mostra uma lucratividade negativa, prejuízo. Por quê? Porque o desconto é muito alto, né? Então isso aí acontece. Então para não me atrapalhar a minha visão, a minha auditoria, eu desmarco, eu não vejo as vendas de PBM. Ok? E depois no final aqui eu ordeno por CMV. Então esse ordenar por CMV eu marco ele. Para quê? Para os CMVs maiores, né, os custos maiores estão lá em cima. Então quanto mais alto ele está, menos lucro ele está dando para mim. Beleza? Clico aqui em visualizar. E a gente vai pegar alguns casos. E aí a gente vai pegar alguns casos que realmente são problemas. Né? Então, olhando aqui o relatório, tá? Eu vou mudar um pouco a resolução. Vamos ver se não vai dar nenhum problema. Por quê? Porque esses relatórios novos, pessoal, uma resolução muito pequena, se eu tiver uma resolução muito baixa, eu não consigo ver muita coisa nesse relatório. Eu vou deixar assim mesmo para não ter problema. Mas a resolução atrapalha um pouco, porque eu consigo ver poucas colunas aqui no relatório. Mas olhando aqui, basicamente, na filial 2, primeiro item que está aqui está vermelho. Então, o que é o vermelho?
O vermelho significa que eu tive prejuízo, ou seja, não tive lucro, né? Eu estou pagando para vender. E aí, olhando, o que a gente vai analisar? Quem é o produto? Primeira coisa, né? O aparelho de barba Gillette, Presto Barba. O que eu já sei? É um produto fracionado, né? Se ele é um produto fracionado, provavelmente é uma entrada errada, mas a gente vai conferir isso. Quantos eu vendi? 2. Esses 2, o valor bruto dele era 8, eu não dei desconto, né? 8,54, zero de desconto. Vendi por R$8, né? Não teve desconto. Olha o custo dele. R$68 o custo desse item. Então, pessoal, olhem o produto. Você acha que custa R$68 2 Presto Barba? Com certeza não, né? Então, aparelho de barba Gillette Presto Barba Ultra Move com 2. Então, vamos lá no cadastro desse produto, procurar ele. Deixa eu ver se não tem o código dele aqui. Se tiver, fica mais fácil. Ah, não tem. Apargilprest. Então, Apargilprest Ultra com Move com 2. Tá aqui, esse produto aqui. Então, o que acontece? Quando esse produto foi vendido, em algum momento, a entrada dele aconteceu por R$68. Então, se eu puxar um acompanhamento de produto aqui, lá de fevereiro, um pouquinho antes, né, referente a entradas, isso aqui já está bem antigo, né? Vamos ver se foi no mês de fevereiro que teve a entrada. Está aqui, ó. A entrada desse produto. Olha o que aconteceu. Ele teve uma entrada de 1 unidade de Presto Barba pela Vision aqui, é a distribuidora. Tá? Então teve uma entrada de 1 unidade a R$34,25 cada unidade. Está errado, né? Então isso aqui foi uma entrada de mercadoria feita errada. Então eu encontrei já essa entrada de mercadoria. Ah, Valdemar, encontrei a entrada, realmente foi errada essa entrada. E aí, o que eu faço? O ideal, pessoal, é que vocês cancelem essa nota de entrada e refaçam elas. Tá? Por quê? Porque o seu estoque está errado, né? Porque entrou uma só. E não foi uma. Chegou uma caixa, um display de Presto Barba. Não sei quantos vem, mas vem mais de um. Então eu preciso corrigir isso aqui. Então eu tenho que cancelar essa entrada para entrar a quantidade certa. Tá? Ah, mas já teve venda depois disso. Já. Essas vendas realmente vão estar erradas. A gente tem uma maneira de corrigir. E também para corrigir isso aqui, né? O preço da última entrada dele, que ficou de R$34. Isso aqui também vai gerar uma lucratividade negativa. Existe uma maneira de corrigir, que é a que o Thiago me perguntou agora há pouco, e eu falei que ia mostrar enquanto eu estivesse mostrando aí os relatórios, tá? O Thiago até falou, não, agora eu sei porque está aparecendo bastante negativo para mim. Eu acho que realmente o do Thiago foi os PBMs, né? Então essa parte de PBM, muita gente esquece delas e aí aparece muita coisa negativa por causa disso. Então o que acontece? Como que eu corrijo isso aí? Tá? Essa entrada aconteceu, eu esqueci a data aqui, aconteceu no dia 6/2, tá? E como que eu faço para corrigir isso? O ideal para corrigir isso no relatório, pessoal, eu vir aqui na parte de gerencial, ok? Nas informações gerenciais aqui, dados gerenciais, e depois eu tenho um histórico de custo médio. Então, indo aqui na parte de histórico de custo médio, no meu caso aqui eu não tenho um histórico porque eu não estou na loja. É um banco de dados que eu fiz um backup, eu acabei não pegando a tabela de custo médio disso aqui. Mas isso aqui precisa ser feito na loja. Tá? Eu não posso fazer lá no escritório, não. O ideal é não fazer isso lá. Tá? Porque você não vai comunicar para a loja, não vai atualizar. Então o ideal é fazer isso aqui diretamente na loja que fez a entrada errada. Ok? Nessa manutenção, eu vou clicar aqui em manutenção do custo médio. E vou editar as colunas aqui. Tá? Só que acontece, pessoal, se eu tiver mais de uma entrada, se eu tiver 2, 3 entradas aqui, eu tenho que corrigir todas. Da onde está o erro para cima.
né? Porque se eu tive uma entrada errada aqui, todas para cima estão erradas também. Tá? Então, isso que é o problema. Por isso que eu não posso deixar passar muito tempo, né? Porque você imagina o seguinte, eu tive 10 compras aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, tá errada essa aqui. Todas essas aqui também estão. Então tem que sair corrigindo uma por uma. 8 linhas para corrigir. Isso se eu tiver 20, 30, 40 produtos, eu vou levar uma eternidade, né? Eu nunca vou conseguir manter isso atualizado. Então eu tenho que acompanhar isso sempre. Eu tenho que acompanhar isso o mais rápido possível para que eu consiga pegar esses problemas antes de eu ter outra entrada, antes de eu ter muitas vendas. Tá? Então se você puder acompanhar, quanto mais rápido você conseguir acompanhar esse relatório, mais vocês vão conseguir manter esse estoque correto. Esse estoque não, esse estoque também, porque faz parte da entrada, né? Mas também o custo da mercadoria correta. Vamos olhar outro produto? Clopidogrel. Então tem outro produto aqui, Clopidogrel, 115,31, dei um desconto de R$ 77,00, ou seja, 67% de desconto. Vendi ele a R$ 37,90. E eu paguei aqui, pelo preço da última entrada, R$ 42,54. Então eu estou perdendo aqui, pelo preço da última entrada, estou perdendo R$ 4,64. Então meu custo aqui está sendo de 112%. Eu estou perdendo dinheiro. Ou o que aconteceu? Ou esse produto foi um produto para cobrir oferta, cobrir concorrência, alguma coisa do tipo, ou meu preço está mal formulado mesmo. Às vezes esse desconto que eu estou dando de 67% está muito alto. Eu tenho que abaixar ele. Ok? Vamos lá. O pessoal tem umas perguntas aqui. Deixa eu ler primeiro a pergunta. Bom, o Jefferson está me falando, ele faz parte de uma rede, né, de uma franquia, e essa franquia que controla o preço de venda, né, Jefferson? Então, o que acontece? Ele está me falando que ele tem problemas de o preço da franquia estar abaixo do que ele paga, né? Ele está tomando prejuízo com isso. Isso é bem compreensível, tá, Jefferson? Porque o que acontece? A franquia, geralmente, ela vai montar um preço em cima dos preços negociados, né? Então, o que ela tem em negociação, ela vai lá e monta um preço em cima disso. Só que nem sempre a gente consegue comprar, às vezes, naquela negociação e acaba pagando um pouco mais caro. A correção desse preço fica a cargo justamente da própria franquia. Tá? Então, nesse caso aí, ele falou, a gente liga na Big e tudo, mas o pessoal fala que tem que falar com a franquia. E realmente, isso aí é um problema da franquia, porque quem controla esses preços de venda é a franquia mesmo. O que acontece às vezes é uma confusão, às vezes, de um produto com o outro, e acabar colocando um preço menor do que o real. Mas isso aí realmente a gente não tem muito o que fazer, já que o preço de venda dessas franquias são controlados pela própria franquia, tá, Jefferson? Isso aí tem que ser com eles mesmo. O Matheus está me perguntando, a correção do preço de última entrada, eu faço direto na tela de histórico de custo médio? Vamos lá, ótima pergunta, Matheus. A gente tem duas formas, a gente pode corrigir direto aqui nessa tela de manutenção, tá? E se for o problema do preço da última entrada, eu posso corrigir aqui também, ó. Direto aqui no campinho de preço de última entrada. Eu não consigo escrever nesse canto da tela, deixa eu arrastar mais para cá. Aqui, tá? Então eu posso vir aqui e digitar também, ó. Aqui eu também aceito a digitação do preço da última entrada para correção. Lembrando que corrigindo aqui, ele corrige a partir de agora, né? Ele não vai mexer no relatório, o relatório vai continuar errado. Beleza, Matheus? O Valério está me falando aqui, o produto que dá muita diferença de lucratividade é fórmula, né? Teria como eliminar esse produto no cadastro? Valério, eu particularmente, o que eu faço? Fórmulas, serviços, esse tipo de coisa, eu jogo ele em um grupo separado para que eles não atrapalhem
a minha visão de relatório gerencial. Então, o que acontece? Se eu tenho um grupo específico aí para fórmula, para serviços, etc., para ele não ficar aparecendo, eu venho aqui no filtro do grupo Pai e tiro eles. Tá? Então, venho aqui, ó, e não marco, desmarco eles aqui. Deixo ele fora do meu filtro, aí não olho. Tá? Porque senão, realmente, se você deixar ele aparecendo aqui na tela, eles sempre vão ficar te atrapalhando aqui. Eu também, particularmente, não gosto. Sempre que você olha serviço ali, acaba dando uma visão errada. E na média também isso aí vai influenciar. Isso, o pessoal, o Cláudio está até me falando aqui no caso de franquia, né, que a gente tinha comentado agora há pouco, pode ser problema de cálculo por estado, né? A gente sabe que tem estados aí que o imposto é diferente, então o PMC é diferente. Então, às vezes, qualquer confusão, né? Você sabe que a gente tem um monte de tipo de preço. A gente hoje tem, acho que são 3, né, preços PMC aí diferentes. A gente tem negociação de custo do produto diferente, estado para estado. Então, realmente a administração desse preço de venda ele não é simples, né? Para a franquia também ela é bem complicado fazer esse tipo de organização. E às vezes no universo aí de muitos produtos que a gente trabalha hoje em farmácia, é realmente complicado às vezes manter isso aí sempre 100% em cima de todos esses produtos, né? O Cláudio está pedindo para ir um pouco mais devagar, né? Porque às vezes demora um pouquinho a tela, o vídeo para aparecer. E é legal esse feedback que vocês me dão, justamente porque às vezes eu me empolgo um pouco aqui e acabo mudando de tela muito rápido, né? Esqueço que isso aqui está online e demora um pouquinho para chegar até vocês. Mas, por favor, me avisem, me dão esse feedback aí, falando, ó, Valdemar, vai um pouquinho mais devagar, que a gente não está conseguindo acompanhar, ou volta naquela parte, vocês podem ficar à vontade em me avisando aí, tá? Me dando esse feedback a respeito disso. Beleza, vamos dar uma olhada em mais alguns produtos aqui, só por desencargo, só para mostrar o exemplo. Sandal 30. Então, tenho 3 vendidos, né? Esses 3 aí eu vendi por R$80. E aqui, pelo preço de última entrada, ele está me dando um lucro de R$6. Tá? Mas pelo preço médio, ele está me dando um prejuízo de R$15. Ah, então, o que é isso, Valdemar? Por que essa diferença? Num ele me dá lucro e no outro ele me dá prejuízo. Vamos ver, é que eu não tenho histórico de preço médio, mas o que acontece? Pela última entrada, então imaginem basicamente o seguinte. Eu fui lá, comprei o sandal número 30, né? 30, né, o fator. Aí comprei uma vez, comprei 10 unidades, e essas 10 unidades aí eu paguei, vamos fazer as contas aqui rapidinho, 96 dividido por 4, R$24. Então esses 10 aqui eu paguei R$24. E a outra vez, 74,55, eu paguei 18. Tá? Comprei o mesmo sandal de outra distribuidora. Só que aí eu comprei uma unidade só e paguei R$18. Então vocês podem observar o que acontece. Eu comprei uma unidade só de sandal. Tá? Então basicamente, uma unidade eu tive lucro. Só que nas outras unidades eu não tive. Tá? Porque os outros 10 que eu tinha em estoque, ele acabou pagando mais caro. Então o que acontece? Na média, esse produto está dando prejuízo. Tá? Só que, pelo preço da última entrada que eu paguei, ele está dando lucro. Tá? Então a análise basicamente é assim. Veja bem, se eu pegar uma diferença muito grande, como essa aqui, ó, de 38 para 91, o que pode ser isso? Uma entrada errada que aconteceu alguma vez na vida desse produto. Tá? Então, por exemplo, uma vez eu dei entrada errada e vai ficar errado aqui. Né? Até quando? Até eu vender todo o meu estoque. Então, isso é bem comum.
Só um instantinho, pessoal. O Eduardo me também fazendo uma pergunta, né? Para responder escrevendo acaba sendo mais difícil para mim, Eduardo. Então eu prefiro até responder aqui ao vivo, que fica melhor. Para quem perdeu também, consegue acompanhar de novo. Ele falou que não conseguiu acompanhar para instalar o relatório, né? Como que ele tem que fazer. Eu vou falar rapidinho, Eduardo, porém a gente tem um webinar depois só sobre essa parte de relatórios, que também é bem legal depois para quem estiver interessado e quiser acompanhar. Lá na nossa base de conhecimentos, ele está bem explicado essa parte de instalar novos relatórios, usar esses relatórios mais novos, né? Que é bem legal. Então vamos lá. Vou pegar aqui, ó, você vai em meus relatórios, né? Repositório de relatórios. No repositório de relatórios, você vai selecionar o grupo aqui, gerencial, e o subgrupo, lucratividade. E vai clicar aqui em listar. Tá? Clicando em listar, ele vai aparecer todos os relatórios aqui. O que a gente está usando agora e os que eu vou mostrar é a lucratividade por produto, lucratividade por vendedor e grupo e lucratividade por grupo. Tá? Então são essas três. Depois de instalar esse relatório, Eduardo, precisa ir lá e liberar, dar permissão para o seu usuário acessar esse relatório. Beleza, pessoal? O que mais que a gente tem de informação legal aqui, né? Que eu particularmente gosto. Eu gosto muito de separar, principalmente aqui, produtos. O pessoal sempre olha, fica assustado com os produtos vermelhos, né? Então o pessoal olha o vermelho e fala, nossa, o vermelho está dando negativo, e agora? Vamos ver esse aqui, né? E acaba focando muito nos vermelhos. Mas o que acontece, pessoal? Não é só o vermelho que está ruim, tá? Produtos, por exemplo, que estão em preto, mas que estão com o CMV próximos ao 100, como esse aqui, ó. Então tem aqui, por exemplo, um Nivea Roll-On Stress Protect. Ó, vendi ele, deu um desconto de 2,40, né, em 28% de desconto, não sei se está em promoção, o que é. Vendi ele por R$ 5,99 e paguei dele, na média, R$ 5,99. Não ganhei nada. O último preço de entrada eu ganhei em 1,65 e aí teve um CMV até que não ruim, né? Teve um CMV, o pessoal fala, tenho 72 de CMV. O contrário do CMV, né, o que falta para chegar no 100%, é meu lucro, né? Então, o produto custa 100%, menos 72,45, que é o que ele custou, me sobrou 27,55. Então, essa aqui é a minha margem de lucro desse produto. Então, quanto maior o CMV, pessoal, menor a margem de lucro, né? Então, margens de CMV próximos a 100%, 90%, 97%, não estão me deixando nada de lucro. Tá? Então, é importante, por exemplo, Colorama fortificante para unhas. Vendi ele aqui, ó, R$ 2,79. Paguei R$ 2,71. Está me deixando 8 centavos. De duas coisas, tá? Ou é um produto em promoção, que ele tem que estar chamando clientes para dentro da minha loja. Ou seja, para que eu ponho um produto em promoção? Para que os clientes venham conhecer minha loja, se encantem por ela e se tornem clientes frequentadores, né? Frequentes, eu fidelize esse cliente. É para isso que serve a promoção. Tá? Se não for para isso, esse produto tem que ser aumentado o preço. Tá? Ele não está me dando lucro. Ele não está me dando margem para isso. Então é importante eu sempre acompanhar produtos que estão com uma margem menor. Né? Uma coisa legal de se fazer nesse relatório, que eu particularmente gosto de fazer muito, é pegar o grupo PAI aqui, ó, arrastar ele aqui para cima. Tá vendo? Então o que eu fiz? Para quem perdeu aí, ó, vou fazer de novo. Peguei o grupo PAI, a coluna aqui, ó, grupo PAI, aqui na coluna de cima, e arrastei ele aqui do lado da filial, ó. E soltei. Né? Para que isso aqui, pessoal? Para eu ver, por exemplo, o CMV médio de cada grupo. Opa, vamos ver quanto é o CMV de conveniência? Vamos fazer uma média aqui, ó. Média. Opa, CMV médio de conveniência está dando 66%. Oh, tá sobrando bastante, né? 30, pelo menos aí 33. Beleza. Similar, tá me dando um CMV, ó, de 48. Pô, tá bom, né?
48, está me sobrando 52. Liberado, está me dando um CMV de 65. Medicamento de prescrição, CMV de 72, né, que a gente, é o normal, né, de medicamento de prescrição. Perfumaria, está me dando um CMV de 71. Tá pequeno, né? Às vezes poderia aumentar isso aqui. E aí, geralmente, eu pego os grupos, minha margem, meu CMV geral da loja, dessa loja 2, é 66. Tá? Então, minha margem de lucro real é o contrário disso aí, né? Isso é a média, tá, pessoal? 66,28 menos 100%, tá dando 33 de margem média de lucro. Ok? Então, aqui eu consigo ver os grupos que estão mais críticos, ou seja, estão mais errados, e aí corrigindo isso aí. Tá? Eu ataco sempre o que está com mais erros. Vamos lá. O Cláudio perguntou, na outra ponta do arquivo também tem produtos com 2.000% de margem. Claro, né? Isso aí também pode estar errado, né, Cláudio? No outro lado do relatório, né, lá embaixo do relatório, lá embaixo, vou primeiro fechar aqui, ó, fechar todos, aí eu abro e vou lá no final. Então, por exemplo, castanha da Índia. Castanha da Índia eu estou vendendo o valor bruto dela de R$ 22,00. Estou pagando 98 centavos. Opa, custo da mercadoria vendida? 4%, né? Está me dando um lucro de 21,24. Maravilha, né? Esse produto está com um lucro alto. Tá? Então, isso aí eu tenho que ir olhando, tenho que ir procurando para ver o que é que está acontecendo com cada produto desse. Se ele está muito alto, às vezes está muito caro também, né? O Matheus me falou, meu relatório de lucratividade por produto, a coluna CMV de última entrada, aparece para mim em percentual. O que devo fazer? Tem duas colunas, tá? O Matheus, ele tem o CMV, que é em percentual mesmo, ó. CMV é em percentual, tá? Aí do lado, que são essas coloridinhas aqui está em real. Tá? O lucro está em real e o CMV ele está em percentual. Tá? Se tiver tendo algum problema no relatório, procure atualizar esse relatório. Pode ser que ele esteja desatualizado e aí por isso que não está aparecendo essa coluna. Tá? Porque ele tem que estar aqui no finalzinho. Ó. A última coluna, as duas últimas colunas desse relatório aqui é as colunas do CMV. Outra coisa que pode estar errada, Matheus, é aqui, ó, o agrupamento. Tá? Use o agrupamento por filial. Se às vezes o seu tiver outro, pode ser que esteja errado. Porque eu consigo apagar e esconder colunas aqui. Beleza, pessoal? Bom, a principal uso desse relatório é justamente para encontrar erros, né? Para pegar produtos que estão com erro de fracionamento, que aparecem muitas vezes aqui em negativo, mas também para pegar produtos que eu estou vendendo muito barato ou que eu estou dando um desconto muito alto. Ah, Valdemar, mas poxa, estou vendo aqui o Cubavital, ó, eu dei um desconto de 30% nele, mas esse produto aqui é um que estava para estourar ali, aquele UTI, né, o que está para vencer, e aí os caras venderam, e aí tudo bem. Aí beleza, pessoal, esse produto é um produto que ia vencer, eu ia perder ele, né, e aí eu vendi por abaixo do custo, beleza, não tem problema nenhum. Isso é comum, né, é compreensível você vender preço de custo esse produto que está para vencer, então é normal, tá? Fora esses casos, você tem que ter tomada de ação em cima de alguns produtos. Se o produto está no prejuízo, aumenta um pouquinho o preço de venda, né? Ou diminui o desconto que pode ser dado daquele produto. Beleza? Então esse aqui é o relatório de lucratividade por produto. O que o Cláudio está falando. O Cláudio está me falando, ó, desde que seja controlado, né, e conhecido o motivo. Claro, tem que identificar primeiro o que é, né, o que aconteceu, por que ele está me dando uma lucratividade, ou pouca lucratividade, ou nenhuma lucratividade, ou está me dando prejuízo, né? Se foi um erro na entrada, eu vou cancelar a entrada e refazer.
né? Se foi um erro de entrada há muito tempo atrás, eu tenho que ir lá na manutenção e corrigir esse custo aí, né? Tem que corrigir estoque, né? Se for problema de fracionamento, pessoal, tem que corrigir estoque, tem que corrigir o custo, tem que corrigir tudo, né? Basicamente daquela entrada. Beleza? Então esse aqui é o primeiro relatório. Eu, particularmente, é um dos que eu mais gosto, apesar de não dar para olhar informações simplificadas, né? Porque ele é um relatório muito extenso. Ele é um relatório que, particularmente, eu uso todos os dias em todas as minhas consultorias. Ou seja, eu vou na farmácia, a primeira coisa que eu faço é olhar esse relatório para ver como a farmácia está organizada. Se eu chegar aqui e não ver nenhum item vermelho, eu sei que a farmácia é uma farmácia bem organizada, consegue fazer a gestão de preços certinho, né? Não está tendo prejuízo. Não que não tenha nenhum, mas que tenham poucos, né? Que eu tenha itens, por exemplo, que estão próximos ao vencimento, itens que são promoções, e aí eu posso perder dinheiro com aquela promoção para chamar cliente, não vejo problema nenhum em fazer isso. O Cláudio está me perguntando, melhor é fazer a entrada por inventário ou refazer a entrada do produto? O melhor é refazer a entrada, tá, Cláudio? Principalmente porque é da parte fiscal. Depois, se você mandar, se você der uma entrada nisso aí com as unidades erradas, isso aí vai para o fisco errado também, né? O seu estoque vai ser composto de forma errada lá no fisco. Então, na hora que você tiver uma fiscalização, alguma coisa, você pode ter problema com isso, nessa divergência de estoque. Então, o ideal, se o caso for muito recente, cancela a entrada e faz de novo. Melhor coisa. Se for muito antiga, não tiver como, né? Aí sim eu corrijo pelo inventário e acerto lá os custos na manutenção. Beleza? Próximo aí é o relatório de lucratividade por grupo. É um relatório bem parecido com aquele que a gente viu, né? Ele está aqui em relatórios, gerencial, lucratividade por grupo. Ele não tem basicamente diferença nenhuma daquele outro relatório. A diferença aqui é que eu tenho algumas opções mais simples. De algumas coisas. Então, vou pegar aqui primeiro a quinzena de fevereiro. Vou pegar só a primeira semana. E aí aqui a diferença é que eu escolho qual custo que eu quero usar. Se é o custo da última entrada ou o custo médio. Tá? O que eu digo sempre é assim. O pessoal fala, Valdemar, qual que eu uso? Uso o de última entrada ou uso o custo médio? Lembra do exemplo que eu dei anterior, né? Se eu estivesse usando o custo da última entrada, o meu custo não foi real. Não é real, porque eu posso ter comprado... A última entrada pode ter sido menor ou pode ter sido maior, e isso aí influencia diretamente no custo da mercadoria. Eu prefiro usar sempre o custo médio, tá? Só que farmácias que ainda estão se organizando, ainda não têm o custo médio certinho, ou seja, não conseguem, tenho muito problema de entrada errada, Valdemar, eu tenho muito problema de fracionamento, que o pessoal ainda faz essa entrada errada, procurem usar o custo da última entrada para não ter tanta distorção. Tá? Se for se eu já tenho, minha farmácia é bem organizada, não tem muitos erros na parte de custo, então use o preço médio, se não, última entrada. Vamos lá, tem uma pergunta aqui. O Jefferson estava falando que no relatório dele tem alguma coisa errada, né? Porque tem produtos negativos, né? E que não aparecem em vermelho. Se eu posso auxiliar isso para ele. Posso sim, né, Jefferson? Até eu já até sei o que é esse problema. Até uma certa versão desse relatório, nessa última não, tá? Na última, se você atualizar a versão, você não vai ter mais esse problema. Mas até uma certa versão do relatório, o que acontecia? Ela só ficava em vermelho o que tivesse com um preço médio abaixo, acima de 100. Tá? Então, o que acontece? Pelo preço de última entrada, o preço médio não estava acima de 100, ele ficava preto. Tá? Só que acontecia, o preço de última entrada às vezes estava negativo pelo preço da última entrada. Então, na última versão desse relatório,
tanto se um ou outro tiver negativo, ele vai aparecer em vermelho. Tá? Então, provavelmente, se você atualizar esse relatório, você vai aparecer todos eles em vermelho, todos negativos. Tanto os que estão negativos pelo preço médio, quanto os que estão negativos pelo custo da última entrada. Tá? Então, antigamente ele não ficava. Essa configuração do que fica e não fica em vermelho, ele está aqui do lado. Para quem às vezes nunca viu, vou até mostrar. Ele está aqui, ó. Tem uma abinha aqui, ó, formatação condicional, igual do Excel. Ó. Lucro do PMC menor que zero, ou seja, negativo, ele fica vermelho. Lucro do preço de última entrada menor que zero, ele também fica vermelho. Poxa, Valdemar, eu não queria que ficasse vermelho, eu queria que ficasse amarelo. Então, beleza, vem aqui e troca a cor. Laranja. Tá vendo? Então, o que está com o preço da última entrada menor que zero, eu quero que ele fique em, sei lá, qualquer outra cor. Sky Blue aqui, ó. Tá? Eu tenho duas cores aí, ó. O azul é o preço da última entrada menor que zero e o vermelho é o PMC menor que zero. Beleza? Então, para quem não conhecia a opçãozinha aí, já está explicado. O porquê também que ele não fica vermelho, tá? Então vamos lá, a gente estava vendo então agora um outro relatório, que é o relatório lucratividade por grupo. A diferença é só que ele é mais sintético, né? Ele é mais resumido. Do mesmo jeito que eu resumi ele ali, que eu agrupei ele ali no relatório por produto, esse aqui já é agrupado. A única diferença é essa. Então, dependendo do que eu quiser, eu vejo aqui. Transação PBM. Cuidado com isso aqui para não tentar comparar isso com relatório de venda, tá, pessoal? Se você pegar isso aqui e filtrar sem transação PBM, você tem que entender que o seu valor de venda diminui, né? Porque não tem as PBMs, então o seu valor cai. Você tem que pegar e entender que esse relatório não vai bater com o de venda, que o de venda tem PBM e esse aqui não tem. O Valério falou que não conseguiu acompanhar como que muda a cor. E é legal, eu particularmente gosto de mostrar esse tipo de coisa, porque são coisas que eu uso no dia a dia e às vezes muita gente não conhece. Né? Então eu vou fazer de novo, posso fazer de novo, não tem problema nenhum. A gente está bem adiantado aqui com o tempo, está bem tranquilo. Eu vou puxar o relatório de novo, então não vou fazer em detalhes o puxar o relatório aqui. Mas, basicamente, o que eu fiz aqui, tá, pessoal? O tempo do vídeo ele demora um pouquinho mesmo, eu entendo. A minha voz acaba chegando antes do que o vídeo. Então, aqui do lado, ó, eu não consigo riscar aqui, mas aqui do lado da tela, no finalzinho dela, aqui eu vou tentar diminuir a tela, para ficar mais fácil. Aqui, ó. Tem uma abinha escrita formatação condicional, tá vendo? Ó, formatação condicional do modelo. Então isso aqui é a formatação condicional igual do Excel. Tá? Então para quem sabe mexer com Excel, vai se dar bem aqui, vai montar isso fácil. Então você pode clicar aqui, ele vai abrir ó, essa formatação condicional. Nessa formatação condicional já está salvo aqui. Ó. Tá vendo? Ó, lucro menor que zero. Aí vem e escolho a cor aqui embaixo. Ó. Aqui na parte de baixo, tá, onde está escrito vermelho, tá red, eu mudo e escolho a cor. Ó, lucro PMC menor que zero, eu quero que fique amarelo. Então põe aqui yellow. Nossa, ficou muito ruim yellow, né? Vamos botar outra cor. Vou botar verde. Pronto. Ó. Então, o que o preço médio está menor que zero fica verde. E o que o preço de última entrada está menor que zero fica vermelho. Tá vendo? Então, eu tenho duas cores diferentes aqui. Ok? Valdemar, puxa, eu queria... Legal isso aí, né? Podia colocar aí o que tiver com lucro menor que X%? Pode, isso aqui dá para fazer o que vocês quiserem. É só ir clicando aqui em adicionar, escolher o campo que você quer, e aí depois aqui tem os campos, ó. Lucro, filial, produto, tá vendo? CMV, então tá tudo aqui, ó.
CMV acima de 100% eu quero que fique de outra cor, CMV entre tanto e tanto eu quero que fique de outro jeito. Aqui dá para brincar do jeito que vocês quiserem. Isso aqui já é uma ferramenta mais avançada, tá, pessoal? Bom, a Suelen está me perguntando aqui, aproveitando, né, enquanto está puxando o relatório ali e tudo, ela está me perguntando o seguinte: qual que é a melhor maneira para arrumar o estoque errado, né? Devido ao fracionamento, tanto quanto para menos, sem ser por nota fiscal. Seria para o inventário? Na verdade, assim, a única maneira, só tem duas maneiras de você corrigir, tá, Suelen? Ou cancela a entrada e faz de novo, porque aí você acerta tanto a parte fiscal quanto o seu estoque real e o seu custo e tudo mais. Ou você vai no inventário e aumenta ou abaixa o estoque. Tá? Só que isso aí não reflete a parte fiscal. Isso o fisco não fica sabendo. Tá? Então, se você gera arquivo SPED, se você gera arquivo Sintegra, o seu estoque vai para o fisco totalmente errado. Tá? Então, o ideal é cancelar isso e fazer a entrada novamente. É a melhor forma. Quando eu falo melhor, não quer dizer que seja a única, tá? Vocês podem fazer pelo inventário, mas isso aí não vai refletir essa parte de fiscal. Bom, relatório, preço da última entrada, não quero PBM e pelo grupo PAI. Daí o que ele vai me trazer? A mesma coisa que ele trouxe lá naquele outro relatório, né? A gente tem aqui conveniências, similar, genérico, etc. Valor de venda bruta, valor de venda líquida, quanto eu dei de desconto. Então aqui eu consigo ver qual que é o desconto maior também, né? Quanto foi o custo dessa mercadoria? Está aqui. Ok, 20 mil desse custo. Então o que aconteceu? Eu vendi por 32 e paguei 20, né? Então meu lucro é 11. Ok? Custo da mercadoria vendida, 64,20. Desconto, 10. Participação é isso aqui, ó. Qual que eu representa mais aqui na minha loja? Perfumaria. Pô, Valdemar, mas isso aqui não tinha que dar 100% aqui embaixo? Não, né, pessoal? A gente não tirou a venda de PBM. Então, se não tem a venda de PBM, não vai dar 100%. Então quer dizer que você vende aí quase 8%, não? 8% de PBM? 8 não, mais, né? 6%, menos, né? 6% de PBM? É isso aí. Essa loja aqui, minha, vende quase 6% de PBM. E essa filial 3 vende mais. Beleza? Então a diferença aí entre o 100% é o PBM. O que eu vendo mais? Perfumaria, em segundo, genérico, em terceiro, medicamento de prescrição. Uma farmácia atípica, né? 32% de venda de perfumaria não é comum. Deve ter uma perfumaria bem grande. Beleza? Então esse aqui é um relatório também bem legal. Eu gosto muito dele também. Bem mais resumido, mas eu consigo ver e trabalhar, às vezes, grupos que estão me dando percentuais muito baixos de lucro, né? Então a minha margem está muito baixa aqui, hein? Nesse similar. Eu queria chegar aí a pelo menos 70, 65, eu quero aumentar. Então eu vou trabalhando alguns itens específicos ali, tiro um pouquinho de um, aumento um pouquinho do outro, para ver se isso aqui vai subindo, né? Conforme eu quero. Beleza? Então esse aqui é o meu segundo relatório que eu tinha para mostrar para vocês. O terceiro relatório é o relatório de... Não está ali nem na apresentação, mas é o relatório de vendedor e grupo. Tá? Lucratividade por vendedor e grupo. Que é esse aqui. Ele é bem parecido com esse de grupo que eu mostrei agora, só que ele é mais detalhado. Então o que acontece? Ele vai me mostrar quem é o balconista que às vezes me dá mais lucro. Não o que vende mais, tá? Claro, tem o lucro em real, tem o lucro em percentual, aí depende muito do que você quer ver, né? Às vezes o cara me dá 100% de lucro, mas 100% de lucro é R$2. Então nem sempre vai adiantar muito, né? Então tá aí, vamos puxar o relatório.
basicamente a mesma coisa. Ele vai trazer a filial, né? Aqui ele não está agrupando certo. Vou mudar o agrupamento aqui, vamos ver. Pronto. Então tá aí, ó, a Adriana da filial, ó, ela vendeu isso aqui e tudo mais. E aqui eu tenho os totais, né? A venda bruta de 5 mil, venda líquida de 5.100 e pouquinho, custo isso, lucro 1.600 e pouquinho, desconto percentual de 10%. Legal, né? Então eu vejo aqui quem é, vou fechando, ó, posso clicar aqui e fechar todos, ó, depois ir abrindo. E aí eu vou olhando, ó, quem são os que me dão mais lucro, né? Posso ordenar, posso brincar aqui do jeito que eu quiser com esse relatório para ver quem é o balconista que me dá mais lucro. Então, ó, a Adriana me dá tanto, ó, esse aqui me dá tanto, esse aqui me dá 38 mil de lucro. Cadê? Não, 38 é o geral. 3 mil, 2 mil, 2.900. Poxa, que me dá mais lucro aqui, esse de 4.290, que é a Alcione. Então, a Alcione é que me dá mais lucro aqui na minha farmácia em reais. Tá? Então, eu vejo aqui, olho, analiso o desconto, posso analisar, o desconto dela é 15, ó, é mais alto, né? Mas é mais baixo que esse aqui, e o lucro é maior. Posso analisar quem são os produtos que ela mais vende, que dá mais lucro. Ó. Vou abrindo aqui. Ordeno por lucratividade, põe as lucratividades mais altas em cima. Né? Então, ó, o que ela mais vende é similar. Então, similar é o que ela mais vende aqui. Ó, só de similar ela lucrou 500 e poucos reais. Depois 495 de perfumaria geral. Tá? Então, poxa, isso aqui a gente vai vendo o que é mais lucrativo para mim. Quem é o balconista, quem é a pessoa que mais lucra. Beleza? Então, é um ótimo relatório também para se acompanhar lucratividade. Bom, pessoal, chegamos ao fim, né, do nosso webinar de hoje. Enquanto eu faço minhas propagandas e me despeço de todos, vou deixar aberto para que vocês mandem as perguntas aí. Então, antes de encerrar, eu ainda falo com vocês, tiro mais algumas dúvidas, mas só quem tiver dúvida já pode ir mandando para a gente já ir adiantando. Bom, preciso falar aí um pouquinho, né, fazer minha propaganda de algumas ferramentas do Big. A primeira delas é o Big Indicadores, né, que agora, na verdade, tem o nome de Pharma. E esse Big Indicadores, para que ele serve? Tá? Ele serve justamente para melhorar o controle e a tomada de decisão dentro da sua drogaria. Então, através dele, eu posso criar indicadores que ficam ligados ao sistema, né, onde eu posso ter indicadores de gastos, indicadores de estoques, indicadores de venda, indicadores de despesas, perdas, qualquer tipo de indicador, tá? Porque eles são bem flexíveis para que eu monte esses indicadores e aí eu consiga acompanhar através de metas e gráficos como que eu estou atingindo, né? Para que eu mexa os meus pauzinhos e aí consiga chegar àquela meta, né? Para que eu consiga diminuir preço, mudar as estratégias de venda e assim consiga chegar ao meu objetivo, ok? A segunda que eu tenho que fazer é vender justamente o meu peixe, né? Que é o Big Trainer, que é a parte de treinamentos e consultorias. Então, o que visa o Big Trainer? Justamente melhorar, né? Treinar equipes da drogaria, assim como mexer na parte de consultoria e funcionamento de fluxos e processos de trabalho dentro da farmácia. Então, o que acontece? O consultor vai até a sua loja, ele vai analisar o que você tem, quais são os seus problemas, né? E em cima dessa estratégia, traçar qual a melhor forma para a gente melhorar o funcionamento, qual a melhor forma para a gente organizar a drogaria e assim a gente consiga atingir ou melhorar algum processo ou alguma etapa da sua farmácia. Beleza? Vamos ver as perguntas que chegaram aqui enquanto a gente estava falando. O pessoal está agradecendo, obrigado a todos, né? Bom, pessoal, então como não recebi perguntas aqui, não, minto, chegou uma agora. O Rogério está me perguntando o seguinte, gostaria de saber, fracionamento de caixa anticoncepcional é feito como fracionamento de medicamento, como por exemplo o Dorflex, embalagem fracionada?
A mesma coisa, tá, Rogério? Se eu tenho, por exemplo, um ciclo 21 lá, que vem com 3 cartelinhas, e eu fraciono isso aí, eu vou colocar lá no fracionamento a mesma coisa, né? Eu coloco lá na caixinha 3 unidades, e automaticamente, na hora que eu dou a entrada, ele vai converter uma unidade em 3. E esse fracionamento já vai funcionar do mesmo jeito. Beleza? Posso usar por código de barras, já que a caixa com 21 tem um código de barras específico, né? Então, a caixinha com 3 cartelinhas tem um código de barras específico, então fica mais fácil de fracionar até do que os outros. Bom, pessoal, então eu queria agradecer aí a presença de todos, né, em mais esse webinar. Espero que tenha sido proveitoso e espero que vocês tenham aproveitado bem as informações que eu tentei passar para vocês durante esse tempo que a gente esteve batendo esse papo. O Márcio está até me perguntando se esse tipo de fracionamento não tem problema para o SPED. Não tem problema nenhum, tá, Márcio? Desde que você saiba desse fracionamento, esse fracionamento esteja no seu cadastro. Tá? Isso aí, sempre o que vai para o SPED é a visão minha do que eu estou vendendo para o cliente. Claro que isso aí para o SPED não tem problema, mas fracionar produtos que não são prontos para fracionamento não é legal para farmácia. Tá? Então, se eu pego um anticoncepcional que não é fracionado e fraciono ele para a vigilância sanitária, isso não é bom. Tá? Para a parte do fisco, não tem problema nenhum. O Marcos está me perguntando a respeito de manipulação, Marcos. Hoje a gente ainda não tem um controle de manipulação dentro do sistema. O ideal é que você tenha um sistema separado só para esse controle de manipulação mesmo, tá? Desde que sua legislação local permita isso. A gente tem trabalhado num sistema para manipulação, mas ainda a gente não tem nem previsão para funcionamento dessa versão. Beleza? Bom, pessoal, então, novamente vou agradecer aí a presença de todos, esse tempo aí que vocês dedicaram aí, ficaram comigo durante essa tarde de sexta-feira, né? Todo mundo já querendo aproveitar o final de semana, mas todo mundo já aproveitou, tivemos uma grande audiência, muita gente aqui participando desse webinar de hoje, então agradeço mais uma vez, espero que vocês possam avaliar o meu treinamento no final, ele vai aparecer uma enquete certinho para vocês avaliarem o treinamento, e mandem sugestões, dúvidas para a gente que eu vou poder responder. O pessoal vai montar outros treinamentos e assim, conforme a gente for montando, a gente vai trabalhando em cima dessas sugestões que vocês vão dando. Ok? Obrigado, pessoal. Até o próximo. Um abraço.